E aí, moçada, nessa terceira videoaula sobre cinemática, a gente vai discutir um pouquinho sobre os gráficos do movimento retilíneo uniforme. Esse tipo de movimento que começou a ser analisado na aula passada e que nos deu algumas pistas das características inerentes desse tipo de movimento, como o fato da velocidade ser mantida constante ao longo de toda a duração do movimento de um determinado corpo, que descreve esse tipo de MRU. E é pelo fato da velocidade ser mantida constante que eu vou começar descrevendo graficamente a variação, ou não, nesse caso do MRU, da velocidade em função do tempo. Se eu quisesse representar graficamente a evolução da velocidade em função do tempo, nesse tipo de gráfico, eu deveria representar a velocidade versus o tempo num gráfico dessa maneira. Por que desse jeito? Porque lembrem que no MRU, como eu acabo de mencionar, é um movimento em que a velocidade permanece constante. Se a velocidade permanece constante, ela não pode subir, o que seria acusado por um gráfico virado para cima, e a velocidade não pode diminuir, o que seria indicado por um gráfico voltado para baixo. Como o gráfico não pode estar voltado para cima nem para baixo, para justamente caracterizar a manutenção da velocidade, nós devemos representar por um gráfico uma reta paralela ao eixo do tempo. Perceba que esse gráfico ele foi traçado acima do zero, acima da origem, implicando em uma velocidade positiva. Se a velocidade é positiva, é porque este movimento é um movimento progressivo. Um movimento em que a velocidade do corpo é positiva, o que foi constatado graficamente. E se eu quisesse representar a evolução da velocidade em função do tempo, no movimento em que a velocidade é negativa, que o movimento é retrógrado, eu deveria representar isso aí dessa maneira. Uma reta também paralela ao eixo dos tempos, só que abaixo da origem, para justamente representar esta velocidade negativa. Se a velocidade é negativa, é porque o movimento, como eu acabo de mencionar, é um movimento retrógrado, um movimento com a sua velocidade negativa. Pois bem, agora existe uma ferramenta extremamente importante que serve não somente para esse tipo de representação gráfica do MRU, mas para qualquer tipo de movimento. Moçada, sempre que nós tivermos um gráfico da velocidade em função do tempo, se você conseguir determinar a área abaixo deste gráfico, nesse gráfico aqui primeiro, né? Se você conseguir determinar esta área que eu estou destacando aqui, você automaticamente vai estar calculando a distância percorrida pelo corpo. É isso que eu quero dizer. A distância percorrida pelo corpo, nesse tipo de diagrama, é numericamente igual à área delimitada pelo gráfico. Calcula a área que está abaixo do gráfico, a área delimitada por ele, e você estará automaticamente calculando a distância percorrida pelo móvel durante o tempo que você está considerando. Aqui você faria a mesma coisa, você só subiria uma retinha pontilhada até encontrar o eixo dos tempos, que aqui, essa área destacada vai corresponder ao valor da distância percorrida. Repito, isso aqui não é só para MRU não, tá? Isso é para todo e qualquer tipo de movimento em que aparece um gráfico da velocidade em função do tempo. Pois bem, o segundo tipo de representação gráfica que a gente vai fazer é da posição em função do tempo. Mas antes de chegar nos gráficos propriamente ditos, eu preciso fazer uma análise mais matemática da função horária das posições, que é a expressão matemática que indica como que a posição varia em função do tempo. Essa é uma expressão matemática chamada função horária, pois expressa a relação de dependência da posição final em relação ao tempo. E essa aqui não é uma função horária qualquer. Esta aqui é uma função matemática do primeiro grau. Eu sei disso porque a variável independente, que no caso é exercida pelo papel do tempo,
tem como expoente máximo 1. Pois bem, toda função do primeiro grau, toda função matemática, como eu já havia mencionado, engloba dois tipos de variáveis, a dependente e a dependente, uma função de uma única variável naturalmente. Essa posição final aqui, o S, faz o papel da nossa variável dependente, ao passo que o T, faz o papel da nossa variável independente. Os outros termos pertencentes a esta equação são constantes. Lembrando que numa função do primeiro grau, todo termo que multiplica a variável independente recebe o nome de coeficiente angular. Portanto, o termo que multiplica a nossa variável independente nessa expressão é a velocidade. É por esse motivo que a velocidade faz o papel do coeficiente angular. Eu já vou relembrá-los qual é a utilidade de um coeficiente angular em uma expressão. E o termo livre, à direita do sinal de igualdade, geralmente, que não multiplica e não é multiplicado por ninguém, no caso o SO, é a variável, o coeficiente linear. Essa outra constante que aparece em toda a função do primeiro grau. Pois bem, por que eu estou colocando isso? Porque num diagrama, no eixo vertical, o eixo das coordenadas, nós sempre colocamos a variável dependente no eixo das abscissas, o eixo horizontal, a variável independente, no caso, o t de tempo. Como toda a função do primeiro grau, aqui na função horária das posições, terá como gráfico uma reta. Essa é a cara do gráfico de uma função do primeiro grau. Então, essa reta, ela pode ter a sua inclinação voltada para cima ou voltada para baixo. Nós podemos ter um gráfico crescente ou podemos ter um gráfico decrescente. Quem que vai determinar isso? O coeficiente angular, que eu já vou mencionar. Vocês podem perceber que essa reta intercepta o eixo das posições nesse ponto. É neste ponto que a reta intercepta o eixo das posições que nós temos o valor correspondente da posição inicial. Nesse ponto, onde esse gráfico intercepta o eixo das posições, nós temos a posição inicial, pois toda a reta que intercepta o eixo das coordenadas, nesse ponto de interceptação nós temos o coeficiente linear, aqui exercido pelo papel da posição inicial. Como eu havia mencionado, quem decide se a reta vai ser crescente ou decrescente é o coeficiente angular. Portanto, se o coeficiente angular, nesse caso, a velocidade, for positiva, essa reta será uma reta crescente. Se o coeficiente angular for negativo, a velocidade negativa, a reta vai ser decrescente. Portanto, este movimento aqui, é um movimento com uma velocidade positiva. E a velocidade positiva implica em um movimento progressivo. Isso é bem fácil de identificar, pois movimento progressivo é aquele em que as posições aumentam. E à medida que o tempo transcorre, as posições vão realmente aumentando. Nesse tipo de gráfico, como a sua inclinação está voltada para baixo, nós temos uma velocidade negativa. Se a velocidade é negativa, certamente o movimento é do tipo retrógrado. Movimento retrógrado é um movimento em que a velocidade, em que as posições vão diminuindo. O que realmente está acontecendo aqui. Perceba que as posições estão decaindo. Uma outra ferramenta importante é que todo coeficiente angular de uma função de primeiro grau pode ser determinada através da tangente do ângulo de inclinação. Ora, nesta situação, o coeficiente angular é exercido pelo papel da velocidade. Portanto, o coeficiente angular, no caso a velocidade, será numericamente igual à tangente do ângulo de inclinação dessa reta.
Tá, mas que ângulo de inclinação é esse para eu calcular a tangente e equivaler ao valor da sua velocidade? Veja só, você pode pegar qualquer ponto dessa reta aqui, ó, qualquer ponto, e traçar uma outra reta paralela ao eixo dos tempos. Quando você faz o traçado dessa reta, você observa a formação de um ângulo. É este ângulo aqui, ó. A tangente deste ângulo é que corresponde ao valor da velocidade. Fica um troço meio tortinho, quando eu tenho toque. Com essas coisas tortas eu vou fazer de novo. Muito bem. Ah, mas por que teria que ser esse ponto ali? Não tem que ser esse ponto. Você pode, como eu mencionei, pegar um ponto qualquer desta reta, traçar uma outra paralela ao eixo dos tempos, que este ângulo aqui, igual a esse aqui, te daria a tangente, que seria numericamente igual à própria velocidade. Estamos entendidos, meus caros? Por hoje é o que eu tenho a lhes dizer em relação a estes gráficos. Fiquem atentos às próximas videoaulas, onde a gente vai começar a tratar sobre movimentos um pouco diferentes, como o movimento retilíneo uniformemente variado. Por hoje é só, obrigado pela sua atenção e até a próxima videoaula.